presidente da Fundação Inatel, professor doutor Fernando Ribeiro Rosa. Fernando Ribeiro Mendes, isto é o hábito de falar nós Ribeiro Rosas, que é primitivo. Portanto, a nossa conversa de hoje, o nosso jantar de hoje, terá como tema os 80 anos do nosso parceiro estratégico Fundação Inatel, que este ano comemora 80 anos do binómio Inatel. Aliás, este ano é um ano comemorativo para uma série de instituições de referência da sociedade portuguesa. São os 150 anos da Cruz Vermelha, são os 40 da Sociedade de Geografia, são os 80 do Inatel, são os 30 da Universidade Autónoma Luís de Camões, e os 140, suponho, os 70 do Centro Nacional de Cultura, estava-me a faltar um, eram os 70 do Centro Nacional de Cultura, e os 50 e os 30 da Universidade Autónoma. Todos eles são mais ou menos nossos parceiros. Ainda há uma aqui, a Confeitaria Nacional, que julgo que faz 140 anos. Também é um fornecedor simpático, pode ser convidada e dar uns bolos, provar, porque são os melhores bolos reis, os melhores pastéis de nata de Lisboa. Portanto, com exceção da confeitaria, que é nosso fornecedor, há muitos anos, por visto há 140 anos, todos os outros são nossos parceiros estratégicos. Portanto, na Assembleia Geral, ou no Conselho Geral, do Plano de Orçamento, ou seja, em outubro, novembro, é a minha intenção propor estas 5 instituições para sócios honorários da Sociedade Histórica, por um lado pelo seu mérito, pelos muitos anos de trabalho útil que dão à sociedade portuguesa, enfim, durante as suas longas existências nos diversos setores da mesma atividade, neste caso da atividade social e cultural, como porque têm acordos de parceria connosco e, portanto, são nossos parceiros estratégicos e nada melhor do que o ano comemorativo para os homenagear. Portanto, meu querido Presidente e amigo, eu submeterei à próxima sessão do Conselho Supremo que estas 5 instituições, talvez, enfim, a confeitaria não é o seu objeto estatutário, puramente comercial, sejam nossos, exatamente, sejam os nossos sócios honorários. Portanto, enfim, de acordo com o alinhamento destes jantares, o nosso convidado fará a apresentação do binómio Fernando Inatel nos seus 80 anos de vida. Aqui ele tem marcado, ele foi um excelente presidente, eu digo isso com toda a objetividade, porque já sou no ano passado distante, já houve um pelo meio, e de facto ele imprimiu à FNAT Inatel, portanto, neste caso à Fundação Inatel, o seu dedo, a sua impressão digital na área social. Portanto, o Inatel tem não as 3 divisões, 3 direções do meu tempo, o turismo, a cultura e o desporto, sociais e para todos, e portanto, digamos, o critério inclusivo estava, enfim, na finalidade de serem para todos, como nessa experiência notável que foi o turismo sénior, em que efetivamente o Estado subsidiava o direito a férias dos nossos séniores mais carenciados, e que nós chegámos a gerir entre o continente, os Açores, a diáspora, cerca de 50 mil por ano, que era o limite da nossa capacidade operacional, porque se nós tivéssemos mais capacidade operacional não seriam 50, eram 100 mil, ou 200 mil, ou 300 mil. Basta pensar nos 30 mil espanhóis
que gozam turismo sénior em Portugal e dos quais só 4 ou 5 mil é que passam pelo Inatel. E, portanto, eles passariam todos se o Inatel tivesse capacidade de alojamento e tivesse logística para organizar o turismo sénior, digamos, de 100 mil pessoas. E, portanto, era realmente esse, digamos, a marca inclusiva dos mandatos anteriores, até que a crise reduziu ou eliminou a participação do Estado. Portanto, o turismo sénior é hoje um produto exclusivamente Inatel. Mas o meu querido sucessor manteve essa impressão digital nas atividades puramente sociais, como, por exemplo, os franchisings sociais, de que a cantina ou as chaminés do Palácio é um exemplo, nas férias para jovens, ele depois dirá muitos outros casos, na linha telefónica permanente para resposta a pessoas que estão em situações depressivas, pelo que, de facto, o seu mandato e a figura do Dr. Ribeiro Mendes, que já nos tinha, enfim, mostrado que as suas qualidades humanas e de competência, quando foi secretário da Segurança Social, prova que, efetivamente, ele está sendo um presidente de referência do Inatel, também de todos nós, além da população portuguesa. Porque o Inatel é uma das maiores associações portuguesas, tem 250 mil sócios, portanto é só ultrapassada pelo Balcão Clube, pela DECO. Os clubes desportivos não mamães em bocas, porque os clubes desportivos nunca se sabe muito bem quantos sócios têm. É matéria tabu. Portanto, a primeira é claramente a Associação de Mutualistas Montepio Geral, de que eu me esqueci, porque o Montepio faz 175 anos. E, portanto, estas 4, 5 instituições serão, e que é o nosso parceiro estratégico também, serão nossos sócios honorários, digamos, da Assembleia Geral do Balanço. Eu dava a palavra ao Fernando Ribeiro Mendes. Muito obrigado. Eu sugeri que se sentasse. O orador tem a obrigação de estar em pé. Só para falar sobre São meus pequenos. Não se assustem. o nosso presidente do Inatel é altamente cibernético. Uso o tablet só para impressionar. Quer dizer que pode haver aqui um caso, um número ou outro, no WhatsApp. Bom, então, uma vez mais, muito boa tarde ou boa noite, já estamos quase a virar no pôr do sol. E, em primeiro lugar, o meu agradecimento muito sincero, duplo, por um lado, ao convite extremamente amável do Sr. Dr. Alarcão Troni, o mais distinto, diria. Eu gosto de dizer um dos mais distintos, para não criar melindos, mas aqui nesta casa acho que posso dizer o mais distinto dos meus antecessores. Não apoiado, porque o antecessor é tão distinto ou mais do que o antecessor. Não apoiado. Bom, mas teve a habilidade de fazer este convite. Devo dizer que a maneira como nos falamos, por iniciativa, com a cordialidade e esta elegância que é timbre do Sr. Alarcão Troni, pode fazer supor que somos amigos íntimos há muitos anos.
Mas a verdade dos factos é que nos conhecemos só por ocasião da minha entrada em funções na Inatel. Claro que eu conhecia a figura pública do Sr. Alcandroni, mas pessoalmente só nesta altura. Mas realmente posso dizer que se gerou, de parte a parte, uma empatia e enfim, uma amizade que a mim muito me honra e que espero também não desmerecer de todo relativamente ao Sr. Alcandroni. O segundo agradecimento é a todos vós, evidentemente, que tiveram a amabilidade de aceitar estar aqui. Sei que é já uma prática institucionalizada nesta instituição, os jantares temáticos, e realmente fico muito satisfeito de ser convidado, não apenas pelos aspectos pessoais, mas também por estar aqui em representação desta instituição, que é um bocadinho como se diz, eu não sou de Angola, mas visitei algumas vezes, e lá há a expressão de beber a água do Bengo. Quem conhece Angola sabe, quem bebe a água do Bengo depois nunca mais se desliga, e aqui é um pouco isso. A Inatel é uma espécie de água do Bengo, porque quem passa por lá, não há dúvida que fica com uma ligação muito grande, e eu também tenho certeza de ficar quando sair. Aliás, nesta altura, pude falar praticamente com todos os meus antecessores, porque estamos a convidá-los, já o fizemos, e todos têm tido a amabilidade de aceitar, o convite para integrar a comissão de honra das comemorações dos 80 anos. E em todos encontrei a mesma palavra do Dr. Garcia Espanha, não falei ainda, mas houve alguém que falou por mim, que teve mais facilidade, e ele também usou as mesmas expressões, mas todos os outros falaram desta relação com que se fica quando se exercem funções nesta direção, nesta casa. Quem trabalha lá, só está aqui um representante, está ali em funções, quem trabalha lá terá até uma atitude um pouco diferente. Veste a camisola com certeza com outra intensidade, mas ao mesmo tempo está mais sujeito às controvérsias e aos problemas que qualquer organização tem. Mas quem exerce funções um período mais pequeno é sempre um pouco diferente e fica talvez mais forte esse sentimento afetivo. Bom, mas não é para falar sobre estes aspectos afetivos que aqui estou naturalmente correspondendo a este convite que me honra muito e que honra a Fundação. Porque o facto da Fundação ser parceiro da CHIP, desta prestigiosa instituição, honra muitíssimo, a meu ver, e foi com grande satisfação que encontrei já esta relação de parceria institucionalizada e que se traduziu ao longo dos anos já em muitas atividades comuns, designadamente a loja que funciona já há tantos anos e foi de iniciativa do Sr. Alcandroni enquanto Presidente da Inatel, e agora este projeto a que nos deu o acolhimento, o projeto de franchise social e da cantina, que está aqui o número 1, chefe deste grande projeto, que tem vindo a singar e que está em vésperas de fazer o seu primeiro ano de trabalho aqui mesmo. Com certeza haverá também alguma comemoração. Espero. Bom, mas dizia que é realmente prestigiante porque ter esta parceria, todas as instituições hoje, aliás, necessitam de parcerias. É uma palavra que já se banalizou, mas banalizou sem perder a força do seu conteúdo, penso eu. Hoje estamos todos muito atentos à necessidade de trabalhar em parceria. Ninguém tem competências, ninguém tem recursos suficientes para fazer as coisas que quer fazer sozinho. E, portanto, há que procurar os parceiros. Às vezes as parcerias correm muito bem, outras vezes não correm tão bem, mas é a parceria que cada vez mais é necessária. Ora bem, mas entrando propriamente no tema da Inatel e de algumas mensagens que gostaria de vos transmitir, que peço que encarem como um testemunho de quem está há 2 anos e tal nestas funções e portanto, tem o olhar próprio de quem não está há tanto tempo assim na instituição e também o enviesamento próprio de quem
tem que tomar decisões e assume responsabilidades pela gestão da casa. E nós estamos a trabalhar o tema do nosso aniversário, dos 80 anos, com uma assinatura, como se diz agora em linguagem de marketing, que é a seguinte: Inatel, a Fundação Inatel, desde 1985, a valorizar o tempo livre para todos. Não digo que seja uma escolha extraordinária do ponto de vista puramente de marketing, mas o conteúdo creio que está muito ajustado. E foi uma ideia que surgiu no próprio departamento que trata destes assuntos. Porque se quando me perguntam, e ainda hoje alguém me perguntou isso numa reunião em que estive, mas afinal, como é que você gosta de apresentar, ou quer apresentar a Inatel, como é que quer comunicar a Inatel, eu disse, eu acho que devemos ser os campeões dos tempos livres. A nossa atividade, o cerne da atividade é de facto proporcionar a quem tem tempos livres, e hoje felizmente, nós não nos casos até infelizmente, há pessoas que têm cada vez mais tempos livres, pela evolução civilizacional que se deu nos últimos decénios, sobretudo, mas essas pessoas que têm os tempos livres, que podem optar livremente por preenchê-los de alguma maneira, essas pessoas, a Inatel procura corresponder há muitos anos, e os seus antecessores, a velha FNAT e o Instituto Inatel, assim o fizeram também, procura corresponder com uma proposta ou com propostas de ocupação desses tempos livres que têm certas características muito importantes. Todos sabemos que os tempos livres são tempos que na vida de cada um de nós utilizamos, às vezes, nem sempre da melhor maneira. Quem é que, não serei eu, como se costuma dizer, a tirar a primeira pedra, se eu olhar a minha vida e as décadas que me foi dado até agora a viver e pensar naquilo que têm sido os meus tempos livres, não serei eu a vir dizer que foram maravilhosos sempre, que tive atividades formidáveis, que me enriqueceram em todos os aspectos, culturalmente, como pessoa, como afetivamente, etc. Tive tempos muito bons e creio que a experiência de todos nós, e tive tempos também medíocres, que não tive o talento, não tive a arte, não tive a capacidade de empreender uma atividade que realmente, ao fim e ao cabo, me valorizasse, sobretudo aos meus próprios olhos. E a Inatel é uma resposta muito válida para ajudar a cada um de nós a valorizar os seus tempos livres e valorizar-se a si através dessas ocupações que propõe em matéria de tempos livres. Porque o tempo livre, apesar de tudo, neste sentido estou a usar, é um conceito relativamente moderno. É um conceito do século XX, suponho. Não fiz uma pesquisa histórica, mas é claramente um conceito do século XX. Antes do século XX e antes da segunda metade do século XX, provavelmente dos anos 60, também a ideia que tenho, mas não estou preparado para afirmar isso com toda a segurança. O que era o tempo livre? Havia pessoas que viviam ociosas, que eram poucas nas sociedades europeias, estou a pensar mais nas europeias, mas em outras, que viviam ociosas por felicidade, enfim, do seu próprio destino, mas a grande maioria não tinha propriamente tempos livres. Havia lazer, sim, todos sabemos que as comunidades, sobretudo as comunidades rurais, sempre tiveram os seus lazeres associados aos ciclos naturais, os tempos em que as terras estão de plosio, ou em que se espera que a semente brote, ou que da semente brote o fruto, etc. Bom, sim, e portanto eram ritmados. A religião sempre ritmou isso na tradição cristã, semanalmente, o domingo, o descanso. Mas eram momentos, interrupções, que não constituíam propriamente tempos livres. Eram pausas, num certo sentido, eram pausas de elevação, com uma carga espiritual importante, mas não eram tempos livres, no sentido que usamos hoje. Os tempos livres, de facto, começam a emergir, talvez um pouco antes dos anos 60, através da conflitualidade social que vai levar à criação das férias pagas, por exemplo, em França e em outros países da Europa. Outras sociedades agarram o assunto de outra maneira e pensam os tempos livres, ou pelo menos as pausas ou períodos mesmo de férias pagas, que começa a haver também
para enquadrar mais as grandes massas da população, doutriná-las de alguma maneira, o que se faz nos anos 30, à maneira da Alemanha de Hitler, ou da Itália de Mussolini, mesmo à nossa modesta escala, um pouco também à maneira salazarista, digamos assim. Mas essas atuações, embora com algum propósito e enquadramento, foram sempre muito criadoras. E o caso da FNAP, um pouco conheço da história, tenho procurado também aprofundar um bocadinho a ideia, é notável o que se passa no tempo da FNAP. É notável aquilo que foi o espaço de valorização dos tempos livres, para usar a linguagem de hoje, que proporcionou a muita gente, e eu próprio fui, em criança, um beneficiário disso, porque passava as férias, a minha família passava as férias ali na Caparica, durante muitos anos, na Caparica, na primeira colónia de férias, como se dizia na época, um lugar ao sol, na Caparica, da FNAP. Portanto, este tema, sermos os campeões da valorização dos tempos livres, valorizarmos ou querermos ajudar as pessoas a valorizar, a terem escolhas, possibilidades, alternativas de aplicação do seu tempo livre para se recriarem, evidentemente, se repousarem, recuperarem ânimo, mas também para se cultivarem, para se elevarem, para encontrarem possibilidade, meios para fazer algo que enriqueça. E é esta, talvez, a ideia mais importante, que eu julgo que, por altura destes 80 anos que comemoramos, é talvez a ideia mais importante que se pode transmitir. Com o Inatel, os tempos livres são um momento para desenvolver atividades que nos enriquecem. Quais são essas atividades? Bom, muitos conhecem a atividade, alguns aspectos da atividade, mas não são tantas as pessoas, julgo eu, espero não ser injusto para ninguém, que conhecem toda a diversidade da atividade da Inatel, que ao longo destes 80 anos se foi cristalizando. É um facto que todos temos alguma ideia, mas eu próprio, só ao fim de algum tempo, nas funções em que estou, é que vi toda a riqueza e toda a diversidade de atuações, de intervenções e de relacionamento que a Inatel mantém com a sociedade portuguesa para ajudar toda a gente a poder valorizar os seus tempos livres. É absolutamente notável isso. Tem uma base associativa que vem desde os tempos da FNAP, as pessoas inscrevem-se, como se inscreveram no passado, como sócios individuais, associados, para beneficiar dos serviços que a FNAP e depois a Inatel proporcionam, mas tem também um conjunto de entidades coletivas que se associaram livremente desde os tempos da FNAP até hoje com a Inatel para desenvolverem projetos que valorizam a outros os seus tempos livres. Estou a falar daquilo que na terminologia da casa se diz centros de cultura e desporto. Muitos de nós trabalhámos ao longo das nossas vidas em organizações que tinham o seu centro de cultura e desporto, os grandes bancos, as grandes empresas sediadas aqui na capital, por exemplo, quase todas tinham o seu grupo desportivo, o seu centro de cultura e desporto, e muitos deles, se não a totalidade, tinham ou tiveram alguma relação com a FNAP no passado e com a Inatel depois da formação do Instituto em 1977, salvo erro. Bom, essas entidades são extremamente importantes porque permitem duas coisas, basicamente. Por um lado, uma difusão extraordinária do desporto amador, e hoje quem quer praticar desporto tem muitas alternativas, é verdade. A sociedade portuguesa não é, como nos velhos tempos, uma sociedade com falta de meios e de possibilidades para praticar desporto. Hoje os municípios têm uma atividade notável nessa matéria, as juntas de freguesia também, muitas associações e instituições locais têm essa capacidade. Foram construídos ao longo das últimas décadas, e sobretudo depois da integração da Europa, como é conhecido de todos, foram construídos equipamentos desportivos notáveis por todo o país, alguns deles estão ao abandono, por razões demográficas, por razões de mau planeamento, por excesso de voluntarismo das comunidades locais, cada um tem que ter o seu, já sabemos como é que nós somos portugueses, cada um tem que ter o seu equipamento, o seu pavilhão multiuso,
a sua piscina, etc. Os tempos estão-nos a impor essa mudança. Já no meu mandato, fiz acordo, por exemplo, vamos dar exemplo, fiz acordo com o município de Viseu, foi até o primeiro que realizei, para transferir para o município a gestão do pavilhão Inatel, o pavilhão multiusos que está agora a cargo da municipalidade, que tem outros recursos que nós não temos e, sobretudo, tem quadros, pessoas, competências locais que a Inatel não consegue ter. Seria ter a tal estrutura gigantesca que não está ao nosso alcance. Fiz também um acordo semelhante com o município de Angra do Heroísmo, por exemplo. O equipamento de piscinas da Inatel, que nos saiu muito caro, sinceramente, e que fizemos um acordo que foi bom para nós, transferimos a gestão, não a propriedade, atenção, o património continua a ser da Inatel, mas transferimos a gestão e fizemos até um acordo vantajoso para poder haver investimento, algum investimento da Câmara Municipal para valorizar e requalificar os equipamentos. Mais tarde, até que teve alguma exposição mediática, fizemos um acordo semelhante com o município do Porto. Já com a equipa agora do Dr. Rui Moreira, chegámos a acordo e transferimos um equipamento, um parque de jogos com uma área ótima em Ramalho, o parque de jogos de Ramalho, que estava numa situação muito deficiente, estava e está, por enquanto, mas está numa situação muito deficiente e nós não tínhamos os recursos suficientes para reabilitá-lo e viabilizar depois a sua utilização. É um parque com muita história, está associado, por exemplo, ao início da carreira da Rosa Mota, que correu na pista de atletismo desse parque os seus primeiros ensaios, na sua caminhada triunfal depois. Por ali passou muito atleta amador, sobretudo as práticas dos amadores, mas, como veem, também alguns profissionais tiveram ali, pelo menos, o seu primeiro ensaio desportivo com alguma consequência. Portanto, temos vindo a fazer estes acordos que são de interesse de ambas as partes. Por um lado, também as câmaras já não têm tantos recursos como tiveram há uns anos atrás e já sabemos as consequências de algum desmando nessa matéria das câmaras e do Estado Central, mas já não têm os mesmos recursos e, portanto, também já não estão tão voltadas para fazer o seu equipamento. Mas continuam a haver casos absurdos. Por exemplo, o Sr. Doutor também se recordará, há um pavilhão ginásio desportivo na Guarda, da Inatel, e outro que foi construído ao lado, rigorosamente, pela Câmara e atribuído à escola. Não conseguiu haver um acordo para se utilizar, a requalificar, com certeza, e adaptar. São aquelas dificuldades portuguesas e depois chegou a haver um acordo que a Câmara chegou a tomar conta da gestão do pavilhão, mas depois não tinha dinheiro, agora aquilo está nas nossas mãos, mas temos ali algumas dificuldades porque o investimento também é pesado e não podemos ir a todas. Bom, mas isto dito, o que é facto é que evoquei estes casos para dizer nós temos que nos adaptar aos tempos. Há entidades, como as autarquias ou outras, que têm hoje uma vocação e uma capacidade para gerir esta oferta de atividades de tempo livres muito melhor que a Inatel. Porque a Inatel é uma organização nacional com alguma centralização e não consegue estar tão próxima das populações. E, portanto, é natural que muita coisa vá para eles. Mas nós continuamos a ter o nosso espaço. E eu estou absolutamente convencido que não deixaremos de ser uma potência desportiva no terreno amador, em quase todas as modalidades. Por uma razão muito simples. É que quem quer fazer desporto amador, mas quer ter uma componente competitiva, como quase todos, como é da natureza humana, não há muitas maneiras de encontrar esse quadro competitivo à escala nacional. Porque as associações federadas, nas várias modalidades, tendem a incentivar a prática de alto rendimento nas várias modalidades, é natural. E as políticas públicas que apoiam essas entidades vão muito nesse sentido. Portugal também quer afirmar-se, como todos os países, como uma potência desportiva no alto rendimento, na alta competição. E os outros? Aqueles que depois podem ter sido praticantes profissionais, em alguns casos, mas a vida é assim, depois cresce um bocadinho a barriga, mas querem manter a sua atividade de
desportiva por puro gosto dessa prática. Mas gostam de um quadro competitivo nacional que encontram na Inatel, e julgo que vai continuar a ser a Inatel nesse caso. Bom, não no desporto, porque ainda queria dizer umas coisinhas sobre a parte da cultura. Porque a cultura é extremamente importante nesta dimensão que não passa muito nos telejornais, ou não passa muito... Agora, aqueles programas das televisões de domingo à tarde e sábado à tarde vão, às vezes, dão alguma coisa disso. Obrigam, naturalmente, certas manifestações respeitáveis de cultura popular a ombrear com alguma manifestação artística menos genuína, digamos assim. Não quero dizer mal de ninguém, não sou assim provavelmente um crítico da música pima, mas também não sou um grande apreciador, para dizer a verdade, e respeito ao lugar, provavelmente, na nossa sociedade para tudo, espero que sim, mas essas manifestações genuínas muitas vezes não têm grande espaço comunicacional. A Inatel tem feito um trabalho notável. Dizem que das cerca de 800 filarmónicas que há em Portugal, pelo menos 500 foram apoiadas ao longo dos anos pela Inatel. Fosse para a compra de um instrumento musical, fosse para um curso de formação que ajudasse as pessoas a evoluir e esses grupos a evoluir. O teatro amador deve muitíssimo em todo o país à ação da Inatel. E a Inatel ganha com isso. Não é uma relação nos dois sentidos. Os grupos corais, os grupos de raiz mais folclórica, muito da recolha que se tem feito, da garantia até da autenticidade e de genuinidade dos grupos e das suas práticas culturais, deve-se também a este enquadramento que a Inatel proporcionou. E são, portanto, milhares de pessoas que em todo o país dão vida a essas manifestações culturais e que sabem que têm aqui um parceiro nacional sempre a tentar apoiar, hoje com muito menos meios que o passado. Devo dizer que, por exemplo, julgo que no seu tempo o apoio aos CCDs na parte cultural é capaz de andar à volta de meio milhão por ano. Hoje anda à volta de 100 mil, para 4. Mas mantemos, e as associações reconhecem isso. Sabem que não podemos ir mais longe, mas continua a ser, porque não há muito mais. Claro, os municípios vão dando algum apoio financeiro, mas também estão muito limitados. A lei dos compromissos limita muito as possibilidades dos municípios nessa matéria e, portanto, continuamos a ter aqui um espaço, sobretudo com uma racionalidade para todo o país. E tenho dado exemplos só do continente, mas as ilhas, as regiões autónomas, a mesma coisa. Continuamos a ter ali uma intervenção muito importante. Portanto, cultura, desporto. Claro que o turismo é aquela atividade que é mais conhecida. E muita gente, quando vim para a Inatel, me disse, como provavelmente também disse ao meu antecessor, então vais tratar dos velhinhos. Ao que eu respondi, mas já sou. estou com os meus pais. Mas, porque há muito essa imagem, em parte é verdade, em parte é positiva, pode ter um elemento menos positivo, mas de facto, desde 1995, criado pelo governo, na altura penso que integrava, talvez. Não. Ainda no Dr. Cavaco Silva, é lançado o turismo sénior e todos os governos, até à Troika, mantiveram o turismo sénior. Depois da Troika foi suspenso, com o Programa Nacional. Pelos números que me deram, chegou a 80 mil, no pico, digamos assim, de pessoas que no turismo sénior viajaram e tiveram estadias, quer nos hotéis da Inatel, quer no setor privado, na época baixa, chegou a essa quantidade, que é muito significativa para o país, para o nosso país. O setor privado ressente-se muitíssimo na época baixa com a suspensão deste programa. Ele não acabou, mas está suspenso. Portanto, não é só um prejuízo para o turista de menos recursos, não é só um prejuízo para a Inatel, que também baixou o seu nível de atividade, é de facto um prejuízo para toda a economia e eu espero que as coisas se recomponham mais ano menos ano. É verdade que o Governo, devo ser justo,
designadamente a minha tutela, o Ministro da Solidariedade, sempre quis manter o programa de turismo sénior, mas também a verdade é que realmente não houve condições, por questões de política orçamental e de finanças públicas, não houve condições para o manter. Nós mantivemos, como há pouco o Sr. Condroni fez referência, como um produto próprio, como uma iniciativa nossa, mas numa escala, hoje não chega a 10 mil pessoas que viajam por ano neste turismo. Agora, o nosso turismo não é só turismo sénior. Tem uma diversidade, estão aqui à vossa frente, como veem. Temos o turismo religioso, por exemplo, deu agora um salto. E é um turismo religioso que não é qualquer um. É um turismo religioso que tem no evento um padre miraculado. Uma história interessantíssima, que depois recebi o padre. Um padre, uma pessoa já de certa idade, no caso dos 80 anos, em excelentes condições, que viaja com um grupo nosso a Jerusalém, era certo. E não foi em Jerusalém, mas num dos locais em que estava, junto ao lago de Tiberíades. Ele era um atleta, era e é, felizmente, está a viver bem, e todos os dias fazia umas piscinas no hotel. E teve uma paragem cardíaca em plena piscina. Foi socorrido, mas teve muito tempo em paragem cardíaca, todos os médicos, o INEM de Israel, levou para o hospital, mas havia pouca esperança. Os nossos colaboradores que acompanhavam a excursão telefonaram à família dele, prepararam-na para o pior, mas o que é facto é que o senhor recuperou e saiu de coma, estava em coma induzido, para ele se chama assim, e sai de coma e começa a falar em hebreu, em hebraico. Daí o ser miraculado. Toda a gente pensou à volta que era um milagre. De facto, não era. Ele era um erudito notável e dominava a língua. Mas, de facto, a história é muito engraçada. Eu ouvia, soube antes, mas ouvi depois contada pelo próprio, porque teve a habilidade de nos visitar, e nós próprios publicámos a história numa versão com algumas declarações dele no tempo livre, porque realmente é uma história deliciosa, com humor, mas ao mesmo tempo também, sejamos claros, também nos dá um bocadinho de vantagem comercial. Diferenciados. Mas isto, a propósito do turismo religioso, temos de facto propostas bem interessantes. Estamos a iniciar, fica aqui até o desafio, uma outra proposta em turismo que eu deposito muita esperança, uma vez mais, tal marcazinha social. Mas digo dizer que estou inocente, não foi de uma iniciativa minha, foi da gente da casa e de um parceiro que se lembraram de lançar uma viagem a São Tomé, que iremos em breve comercializar, de um turismo que começa a fazer o seu caminho por aí, é o turismo de voluntariado. São pessoas que vão usar um período agradável, lúdico, uma terra, mas que vão estar em contacto, através de determinadas associações de solidariedade, com as populações e vão colaborar em alguns trabalhos. É uma experiência, eu deposito muita esperança, devo dizer, tenciono também ir. Estamos a fazer isto em associação em parceria com uma associação de solidariedade da Maia, que é, de alguma maneira, tem um mentor que é uma personalidade muito conhecida, que é o Frei Fernando Ventura, uma pessoa que aparece muito na televisão e já esteve numa organização nossa a angariar, bem, um vendedor, coitado de mim, ao ver dele, deu uma condição, mas sempre de boas causas, não um vendedor de boas causas, não haja confusão. Quer dizer, estamos a fazer novas experiências, temos algum trabalho já em turismo mais de aventura. Há um trabalho muito interessante que começou nos anos 90 ainda, e no seu tempo penso que ainda também acompanhou, que é outras aldeias históricas. Foram criadas rotas. Bom, aquilo amorteceu um bocadinho, mas agora a Associação de Desenvolvimento Regional daquela zona que envolve o Storico da Beira e os concelhos limítrofes, quiseram dinamizar essa rota. Essas rotas foram fixadas sei lá, talvez entre 98 e 2005, ou assim. A coisa tem um bocadinho de esquecimento, mas são roteiros para caminheiros ou caminhantes que lhes permitem usufruir de paisagens notáveis da zona da Serra e de gastronomia, etc.
e da hotelaria local. Nós lá estamos associados, a iniciativa já não é nossa, mas foi apresentada num equipamento hoteleiro nosso, no Linhares da Beira, que está centralizado ali, e também estive lá a representar a Fundação na redinamização dessa iniciativa. Eu acho que é muito interessante, é algo que pode parecer bom, já estava feito, mas as coisas precisam de ser lembradas, não é? Isto é como o amor e a amizade, não basta declará-lo uma vez, é preciso cultivá-lo pacientemente, e também estes roteiros das aldeias históricas, que envolvem a notável aldeia do Xisto de Piolo, onde temos um excelente equipamento hoteleiro, que é muito conhecido, a de Linhares da Beira, que referi, onde também há um excelente equipamento. São equipamentos de propriedade dos municípios, mas que são operados pela Inatel. Hoje não estamos tão abertos como no passado a operar esse tipo de equipamentos, porque são muito complicados de rentabilizar. É muito difícil. O pior não é mais fácil. Estamos a associar também estes roteiros à prática de desporto aventura, se assim se pode chamar. Está a crescer, como todos sabemos, notavelmente em Portugal, a prática estas práticas desportivas de caminhar por trilhos nas serras, tal como também o mesmo tipo de prática nas cidades urbanas, e nós estamos a associar também esses equipamentos e, designadamente em Piódon, temos uma prova que se faz 2 vezes por ano, que já está institucionalizada, que chamamos, claro, tem que ser em inglês estas coisas, já sabem como é que é, Mythic Ride de Piódon, mas isso é porque dirigido à juventude e não há hipótese. Em português não entendem, em francês nem querem saber, então tem que ser em inglês, senão temos que nos adaptar. Bom, estou a amassá-lo já muito, se calhar, vou concluir aqui as minhas considerações só dizendo o seguinte: nós vivemos uma época em que o que entendemos por ocupação dos tempos livres mudou realmente muito. Porque hoje há uma concorrência que no passado não havia de aquilo que os economistas, e eu também tenho esse defeito, também sou desse lado, chamam indústrias de bens culturais. E tem aspectos muito positivos, mas também tem aspectos menos positivos. E o que é facto é que todos nós, desde que tenhamos em casa a box de um dos operadores de televisão por cabo, ou por satélite, ou que tenhamos acesso através dos tablets e dos computadores a toda essa produção, hoje há uma concorrência terrível, com uma oferta muito diversificada, hegemonizada claramente pela cultura anglo-saxónica, designadamente americana, como todos sabemos, mas que de facto nos capta. Eu, contra mim, falo, sou um viciado nas séries de cabo desse tipo, é verdade. E, portanto, nem sempre posso garantir em consciência que faço uma boa ocupação dos meus tempos livres. Mas, de qualquer maneira, também temos que ter uma resposta nesse terreno. Não podemos só continuar a apoiar a prática desportiva amadora, ou a cultura popular, ou propor os nossos roteiros turísticos em Portugal, no estrangeiro, a nossa hotelaria. Temos que propor também uma ligação com estes meios excepcionais de comunicação e de transmissão e de informação e de conhecimento que hoje estão à nossa disposição através da internet. Temos que entrar nisso. E nós também estamos, está ali a minha colega Cristina, que está a montar, é responsável por montagem de um setor que chamamos, como é que é? Produções e contribuições. Exatamente. Que é uma brincadeira quase nossa, porque em sigla é PCI. E PCI é também a sigla de Património Cultural Imaterial, que hoje está muito em voga e que os meus antecessores, em boa hora, se lembraram de meterem na tela como um organismo não governamental acreditado junto da Unesco para esses efeitos. E assim continuaremos a trabalhar nesse domínio. De modo que estamos a tentar entrar no domínio também, se quiserem, enfim, não é muito rigoroso chamar assim, mas do entretenimento com base no multimédia, porque achamos que também isso é um complemento. Hoje, nós, para usufruirmos de tudo o que é possível em termos de tempos livres, temos que mostrar muita coisa.
É verdade que nada substitui uma deslocação física própria e uma imersão noutro território, noutro ambiente cultural. Eu não posso deliciar-me com um quadro, com uma pintura ou com uma obra de arquitetura sem ir lá, sem tocar a pedra. Tocar no quadro já é mais difícil, não deixa, mas pelo menos sem ver e sem poder estar sentado a olhar, etc. Mas podemos e devemos aceder aos museus virtuais que a internet disponibiliza, tal como há poucos anos trazíamos os CDs ou os DVDs que os museus começaram a produzir, etc. E tudo isso tem que ser aprofundado. Portanto, estamos a iniciar isso e, para além da minha vaidade, que peço antecipadamente desculpa, gosto de ser gravado, que é para depois me ver e corrigir aquilo que ficou mal, para além disso, é para entusiasmar aqui o nosso grande parceiro a podermos prestar este serviço, sem nenhum intuito naturalmente de lucro, mas, enfim, partilhando ganhos custos, para prestarmos este serviço às CIPs, se o entender oportuno, por exemplo, para este tipo de jantares, para registar e poder ter um testemunho para transmitir de intervenções que entenderam interessantes e que acharam que eram as senhoras desta. Portanto, estamos por aí. Temos muitos desafios pela frente. Não é claro o futuro, e remarco só com estes aspectos. Há opções que vão ser tomadas. O que é que vai ser a nossa hotelaria no futuro, nos próximos anos? Tenho procurado informar-me, tenho falado com muita gente e não é claro isto. Eu fui muito tocado, talvez há 20 anos, por uma única experiência de ter frequentado, ter ido uma semana para um clube médio. Não sei se alguns dos presentes também fizeram essa experiência ou não, mas seguramente conhece alguém que a fez. E achei interessante e tal, era um bocado mais novo que sou agora, ainda achava que era jovem, mas já não era muito, mas pensava que sim. E portanto achei, bom, isto talvez para tipos mais velhos que eu, mas, ou então com filhos pequenos, mas também não era o caso. Mas de qualquer forma, aprendi agora no ambiente do turismo social internacional que, até pela história do Clube Med, a ortodoxia do turismo social diz que, acerca do Clube Med, vou usar a expressão em francês, porque aqui as pessoas têm a impressão que são todas de uma geração que... Somos uma geração francófona. Exatamente, uma geração francófona. Então o Clube Med, c'est du tourisme social qui a mal tourné. Portanto, correu mal. Mas eu não sei se correu mal. Como negócio não correu. Acho que teve altos e baixos e tal, mas penso que se mantém. Será que ainda até o seu futuro é ser uma espécie de Clube Med? Nós temos equipamentos excepcionais. Concluímos em 2013 a requalificação de Albufeira. O edifício, agora há dois edifícios lá, aliás há um terceiro, mas há dois, e aquele, o original, sobre a praia, que penso que não poderia ser desconstruído todo agora, por razões de proteção ambiental, mas que está lá, foi requalificado. Tem uma oferta hoteleira notável para jovens casais, com jacuzzi na suíte e com uma vista fabulosa sobre o mar, para casais menos jovens, a mesma suíte, e para quem não gosta de jacuzzi, tem uma área mesmo à porta, é só sair da porta e pisar a areia e em 4 ou 5 passos está lá. Além disso, como disse o Dr. Fernando Ruas numa entrevista ao nosso jornal já há 2 anos, E o Fernando Ruas vai todos os anos. vai 2 anos, e além de confirmar aqui 2 anos, e é notável como há sempre peixe fresco para aquela gente toda. Quer dizer, tenho a impressão que não sei se é totalmente assim, mas o peixe é muito bem conservado no frigorífico e portanto está a ser mais ou menos fresco. Mas come-se muito bem, brincadeiras à parte. Mas portanto temos uma hotelaria renovada, mas que julgo que nos próximos anos, provavelmente já será o meu sucessor, tem que haver opções sobre esse submundo, porque o modelo de hotelaria da Inatel foi no passado, os centros de férias, vem a Constituição de 76, consagra até, há um artigo na Constituição que diz que incumbe ao Estado organizar uma rede de centros de férias para os trabalhadores e as famílias e outros setores de atuação. Bom, um pouquinho muito bem a ideologia da época, mas o que é facto é que ninguém vai retirar
A Inatel é também uma expressão de um compromisso social muito forte e político ao nível da concertação social. Nenhum governo arriscará criar uma zona de conflitualidade com as duas centrais sindicais por causa da cabo da Inatel, por isso a Inatel, porque os sindicatos têm um sentido de propriedade, de posse, relativo e de carinho, e propriedade no bom sentido, não é egoística. Consideram aquilo algo ligado ao seu trabalho e à sua história, e portanto, bom, mas esta história vai evoluindo. Será que esses centros de férias, hoje nós já não usamos sequer a designação, usamos a designação de hotéis ou de unidades hoteleiras, será que esses centros de férias ou hotéis vão evoluir no sentido de um clube médio, mais popular, como de alguma maneira o que foi no passado, ou não? Vai haver tipologias diferenciadas, porque a nossa hotelaria tem sol e mar, Albufeira ou Caparica. A Caparica tem condições, porque já não tem lá os pavilhões originais, que foram demolidos, que estavam muito degradados. Teve um papel, aliás, notável para acolher os nossos compatriotas que regressaram em 74, 75, sobretudo em 75, das antigas colónias. Foi notável esse papel. Também acolheu gente com outras origens, mas o que é facto é que deixou de ter essa oferta hoteleira. Hoje tem lá um pequeno hotel, com pouca capacidade, tem outros serviços, mas pode ser um excelente resort às portas de Lisboa, com praia praticamente privativa. A praia da Inatel, não é conhecida e reconhecida. E, portanto, pode haver aí também a ocasião para um projeto muito interessante, mas temos uma oferta termal, de hotelaria termal, notável. O Palace de São Pedro do Sul, muito bom. A quinta unidade entre os rios, com balneário próprio, com exploração própria da água termal, que tem um potencial enorme, precisa de um grande investimento de requalificação, é verdade, mas tem potencial. Temos Manteigas, também uma unidade excelente, essa está agora a iniciar a requalificação este ano e, portanto, vai ter uma oferta de um serviço com muito mais qualidade. Temos outras unidades com outras vocações, como por exemplo Cerveira, também notável, Foz do Arelho, mais próxima da filosofia de um clube médio também, digamos assim, para usar uma expressão simples. Portanto, há aqui muitas opções que nos próximos anos vão colocar, também dependem dos recursos mobilizáveis para isso. O nosso setor de viagens está também a desenvolver-se e crescer cada vez mais, para além do turismo sério, que tenho esperanças que recupere, pelas razões que há pouco aludi, mas temos uma oferta diversificada de turismo de natureza, de turismo de aventura, turismo religioso, turismo de família, autoturismo, também começamos a entrar para as famílias e as pessoas que gostam de fazer, turismo por si próprias, sem o enquadramento dos grupos. E, portanto, o futuro é prometedor, mas é difícil, porque há opções que vão ter de ser tomadas e que são bem tomadas, podem ter resultados menos positivos. Mas que vamos continuar a ser, passados este ano dos 80 anos, no 81º e seguintes anos da nossa fundação, vamos continuar a ser uma grande potência de turismo social, que hoje chamamos mais turismo para todos, seguindo, enfim, a moda europeia, que prefere essa designação, de desporto para todos e de cultura também para todos, no fundo, com estas diversificações, com uma intervenção social mais forte. O exemplo de franchising já foi citado pelo Sr. Poltrónio, julgo que é uma experiência muito positiva e que eu espero que possa ter novos desenvolvimentos ainda este ano, fora de Lisboa. E que é uma das assinaturas do Presidente Rebelo. Exatamente. É perigoso dizer isso, porque depois vem um sucessor e pode ter atenção. Deixa-me apagar. Isso é a melhor tradição. Essa tradição tem quase 1000 anos. Pois está. E no fundo é preciso, a gente parece sempre nos apaguem um bocadinho. Esta parte é para desgravar depois. Bom, já vos ocupei muito tempo, peço desculpa, mas entusiasmei-me talvez um bocadinho a falar destas coisas. Devo dizer que nunca tive uma oportunidade
talvez tive uma primeira oportunidade que todos os presidentes da Casa têm, que é, logo quando começamos o mandato, há uma associação em Braga que nos convida às rusgas. As rusgas. Todos os presidentes de Natal vão lá, têm que lá ir. E é muito engraçado, porque além de fazermos uma intervenção sobre a nossa atividade, depois tem lá um esquema, e comigo foi, não sei se é sempre a mesma coisa, é o sistema da boina, dou-me uma boina, e eu estou com a boina na mão, e depois faz uma pergunta, e eu respondo tirando ao pão da boina. Não sei se consigo também dizer isso. Isso é uma coisa semelhante. E de perguntas e respostas adivinhas. Adivinhas. Vão variando, não é? Mas tirando essa oportunidade, depois não há tantas assim em que haja um auditório tão qualificado como este aqui e também tão amável e disponível, apesar de ainda ser antes de jantar, para ouvir. Portanto, se eu me massacrei um bocadinho, espero que a emenda depois compense. De qualquer forma, não queria deixar de dizer duas coisas, só para concluir. Primeiro, espero que estejam disponíveis para participar em algumas das atividades do nosso aniversário. Vai haver um momento institucional, bom, vamos tentar que seja alegre, mas é sempre um bocadinho impossível. Tem discursos, já sabes que são oficiais. Eu tenho esperança que o nosso Presidente da República aceitou presidir a Comissão de Honra e que aceite ir presidir a ação, mas com uma alta personalidade do Estado seguramente irá. Haverá apontamentos também de culturais, etc., dentro dessa sessão. Estamos a preparar um espetáculo de multimédia, que agora os espetáculos se chamam de video mapping, aquelas projeções animadas nas paredes dos edifícios da cidade, tem havido no Praça do Comércio. Queremos fazer lá, estamos em negociações com a Câmara Municipal para ter a autorização, mas numa das praças de Lisboa iremos ter um espetáculo desses, mas com uma nota interessante, que é misturando essa projeção com apontamentos de artistas portugueses consagrados em Portugal. E não apenas artistas consagrados. Já garanti que, por exemplo, o presidente do nosso comum parceiro Monte Regional, que é um fadista amador, irá lá cantar o fado. Ai, Tomás Correia. Exatamente. Não sei se encanta como o fado cantar, nunca ouvi, mas vou arriscar e ele prontificou-se com muita amabilidade a fazê-lo. Portanto, teremos um programa que será divulgado brevemente de comemorações e talvez cada uma das senhoras e dos senhores presentes possa encontrar um momento para partilhar junto com todas as pessoas que vão comemorar, sobretudo os nossos associados, e que se ainda não são associados. Nem sei o que é que estão à espera. Nem compreendo. Propor mesmo que não tenham direito à sobremesa. Os que não se associarem aos mesmos. Muito obrigado pela vossa atenção e vamos continuar a conviver naturalmente. E uma vez mais, muito obrigado pelo convite e as palavras muito amáveis. Sr. Professor Ribeiro Mendes, muito obrigado pela sua brilhante exposição sobre, enfim, sobre o nosso binómio Fnatina-Natel. Eu agora convidava a servir o jantar e nós, durante o jantar, íamos colocando questões ao ilustre Presidente do Inatel. As perguntas difíceis. Respondo com o bicheiro. Claro, eu tenho direito a ver qualquer coisa. Sim,
E amanhã, amanhã tem um inventário Está fechado. Agora vou tentar falar. Há um serviço das chaves de Loureiro. Porque eu não tenho tempo, não estava a atender. Eu não tenho chave, eu costumo fechar o palácio, mas neste caso, como o Sr. Jorge ficou. E quem é a chave? Pois, exatamente. Está bem, está bem. Vou dizer. Já está servido. Muito obrigado. Que é uma espécie de chave desta. Como é que vou Nós de uma hora fora ainda continua Esse dia está ótimo, os parabéns. Estamos aqui a discutir esta guerra. Também tem direito a jantar. É uma seminha do grupo, claro.
Mas deveria jantar primeiro. Há aqui um lugar disponível. Vai haver aqui um entre o grande amigo do Rosado Fernandes. Não gostava. E o senhor jantar. Sobre o apoio do braço. Não. Sobre o Orfeu. É o encerramento do secretário. Não, não sei que Foi do jantar lá embaixo. é de certeza. É de Deve ser qualquer coisa. Tem cebola, Mas não fez nada também deixar. Pode ser que não encontre a mensagem secreta, finalmente. Não, mas não há. Há caído. João Chagas caiu. esse dia tem que ir. Para não ficar. Vou tentar. Mas havia uma coisa e terça-feira As pessoas gostam de trabalhar neste palácio. Ninguém ouvia mesmo que Era aqui a casa do Alentejo. A sopa e o prato principal, nós íamos começando informalmente a nossa conversa. E, portanto, eu estaria a primeira bola, enfim, contando as anedotas verdadeiras, e depois pondo aqui algumas questões. Sim, pondo algumas questões ao Presidente do Inatel. Agora o Inatel mudou de sexo, da Inatel, que é uma fundação. É um bocado como o IPE. O IPE foi o Instituto das Participações do Estado, era um instituto. Depois, quando foi um investimento e participações empresariais, mudou de sexo. Portanto, o Inatel também. E portanto, o Inatel também mudou de sexo. Passou a fundação, passou a ser a Inatel.
Qual era a nota verdadeira? E, enfim, qual é depois a sugestão que eu vou fazer na sequência da nota? Alguns no Euro 2004, não é? No Euro 2004, era para aí uma sexta-feira, um sábado, eu ia a caminho da Ericeira e telefona-me o responsável, não fala grego, o responsável pelo ginásio da Moraria, que é o antigo colégio dos meninos órfãos da Companhia de Jesus. E, portanto, tinha um edifício multiusos, se quiserem, com uma riquíssima porta, com uma riquíssima entrada joanina, com as armas do rei Dom João V, que, por sua vez, está, felizmente para o edifício, relativamente escondido, porque está atrás, dá para um quintal, à frente do qual está um edifício do século XVI, também com a portada na Melina, que é a polícia, a espada do Socorro. A espada do Socorro. E, portanto, nesse edifício estamos nós, nesse edifício está o ginásio da Moraria do Inatel, estava a Junta de Freguesia do Socorro, junto que ainda está, o Monte Pio da CP, o cofre de previdência das Forças Armadas, um centro social na Misericórdia e já não sei o que mais. Portanto, felizmente a escada é bastante escura e, portanto, a escada tem desde 9 ou 40 riquíssimos painéis de azulejos do século XVIII, com temas religiosos, de que o painel Ex Libris é o último, que é o Menino Jesus entre os meninos órfãos. E aí eu lá para a Ericeira, portanto o chefe Abel da esquadra do Socorro estava a ver a bola e dizia-me responsável do ginásio, ó Sr. Presidente, então o que é que vamos fazer? Porque foi roubado um painel de azulejos do colégio, do Palácio do Ginásio da Moraria. O que é que eu faço? Olha, faças a participação imediatamente à PSP, enfim, interrompe. Entrega isso ao chefe Abel no intervalo do jogo e depois, segunda-feira, eu informo a Ministra da Saúde, que era a Ministra da Cultura, que era a Isabel Pinto Livre, e a Judiciária. E, portanto, veja lá se o auto está lá na segunda-feira para nós podermos dar seguimento. Na segunda-feira estava a curta disposição do chefe da polícia do Socorro, dizendo que tinha investigado o local, que de facto o painel já lá não estava, mas constatava-se que tinha sido obra de um profissional. E aí a polícia encerrou o processo. Eu peguei daquilo, mandei para a Judiciária, nunca mais tive volta da participação, e participei isso à Ministra, que, com uma sugestão que era, enfim, com toda a supervisão do Museu Nacional, do Museu dos Azulejos e do Ministério, os painéis serem removidos, serem colocados no Inatel, portanto em Lisboa e em Évora, nós não temos capacidade de ter 39 painéis, visto que o 40º tinha voado, portanto ficavam em Lisboa e em Évora, sob custódia nossa, depois restaurados pelo Museu do Azulejo, já sabe, e quando o Estado quisesse designadamente para o expor no Museu do Azulejo, notificava ao Inatel e os painéis eram devolvidos ao dono, que era o Estado, e evitava-se assim que se roubassem mais ou que se degradassem mais. Depois, enfim, na alternância democrática, enfim, que nos temos habituado, enfim, e que resulta da Constituição e da essência da democracia portuguesa, a Ministra foi substituída sem que tivesse tomado medidas e a ideia morreu. Portanto, a sugestão que eu dava ao meu sucessor
era que olhassem para os painéis na certeza de que este secretário da Cultura é um homem da casa e é um homem com sensibilidade ao problema, possa autorizar a custódia dos painéis ao Inatel, com prévia conservação deles, ou sem conservação, no estado em questão, porque estando eles debaixo de telha e numa organização que tem o seu sistema de segurança, eles estão muito mais seguros do que à disposição dos profissionais, usando a expressão do chefe da esquadra, do que estão hoje, não é? Pronto, essa é a sugestão fica. Relativamente, digamos, ao seu turismo de voluntariado social, o BITS, o Bureau Internacional de Turismo Social, que é hoje a Organização Internacional de Turismo Social e que é parceiro da Organização Mundial de Turismo e da Unesco, tem essa modalidade de turismo e chama-lhe turismo solidário. Portanto, é um turismo para países do terceiro mundo. O Pedro perdeu a oportunidade de inventariar todo o arquivo histórico. Não é? Mas criei mais uma história para o arquivo. Portanto, o BITS, o Bureau Internacional de Turismo Social, designa essa modalidade de turismo do fim da Europa e dos Estados Unidos, dos países da OCDE, do mundo desenvolvido ou do mundo do hemisfério norte, para os países do hemisfério sul como turismo solidário. É um turismo não predador, em que se respeitam as idiosincrasias locais e os hábitos locais e pode servir para ações de cooperação. Quer os séniores qualificados, que são cada vez mais, por razões demográficas, quer a juventude das universidades e das associações académicas, são muito sensíveis a ações de cooperação, designadamente com São Tomé. A equipe de oftalmologia do Grupo CUF, portanto, do Grupo Merlo, fez uma apresentação do Grêmio Literário sobre um trabalho notável que estão a fazer de luta contra a cegueira e contra a surdez infantil em São Tomé. Em que eles também passam, enfim, um mês em que passam lá as suas férias e tal, fazem um trabalho de campo com um médico de clínica geral local e depois operam as crianças e portanto, tem aí tido uma ação notável. Se o Inatel proporcionar, digamos, o Inatel e a TAP, preços que não sejam proibitivos para as deslocações e derem conhecimento do serviço às organizações de séniores e às associações académicas, é evidente que os países africanos de expressão portuguesa ganharam um imenso com isso. Portanto, conto connosco, porque na área de cada um de nós, todos nós, estamos abertos a passar lá um mês de férias, a ajudar a administração a funcionar ou a tratar doenças, ou a ensinar ou a formar professores. Disponha. Não quer sopa?
Dá sopa na sopa. Olha, a gente está tudo bem. Não é comigo. Está a falar aqui na Rua dos Duques Bragança. Na Rua dos Duques Bragança. Vamos ter uma oportunidade. Aquela vista fabulosa. Era aproveitar aquela zona, a Meixial, Montes Claros, falasse que Castelo de Vila Viçosa não chegou a ser tomada. Não chegou, o avião do interior não chegou a ser tomada. Acho que isso merecia uma visita um dia. Não passo mais. Ó Pedro, nós vamos mandar comprar um saco de cama e um edredom para o Pedro poder trabalhar sossegado fora de horas do avião. A biblioteca agradece a mão do coadjutor. Olha, eu estava bloqueado, você estava angustiado? Estava na merda da calma. Eu estaria angustiado se não houvesse telemóveis. Bem, mas mais importante do que telemóveis é amigos. Tenho amigos, tenho um telemóvel. Mas olha, que esta sua amiga não o atendeu. Estava em silêncio. Mas a razão que eu agora não me soube é porque já a tinha levado. Tinha sempre a janela. Para quando faz o Santa Té. Nós também temos duas pernas que são Não, chamar a atenção das pessoas. Não, como? Vinha um bombeiro. Eu estive a pensar várias maneiras. Eu acho que já não há bombeiro. Mais caro. Não dormia cá. Agora,